explicar a origem de uma vida altamente complexa. E quando eu digo complexo, eu trato até dos micro-organismos, organismos unicelulares e até a própria célula, por assim dizer. Uma complexidade fantástica. Então, quando nós tratamos de tudo isso, qual a razão? Deve ter alguma coisa por trás. Perguntas que nós fazemos, que são perguntas muito interessantes, por exemplo, na área da cosmogonia, teorias que possam explicar, por exemplo, a origem do universo. A natureza, ela é constituída apenas de átomos e energia, só, isso é a natureza. Átomo e energia não criam as leis da natureza, apenas obedecem às leis da natureza. Daí a pergunta é, qual a origem das leis da natureza? Se você responder a natureza, isso não faz sentido. Porque a natureza é feita por átomos e energia. Átomos e energia não criam leis, apenas obedecem às leis. Então, a própria origem das leis da natureza é um grande mistério para a ciência. Nós sabemos que elas existem. Nós temos pesquisado, conhecemos a formulação e tudo mais, mas temos dificuldade em entender a sua origem, e isso é verdade. Quando eu trato, por exemplo, no livro dessas duas propostas, eu gosto de dar alguns exemplos práticos, e um deles principais é o meu famoso exemplo do bolo de chocolate. Esse é um dos prediletos, porque eu acho que tudo vai bem com bolo de chocolate. É a minha sobremesa predileta. Por exemplo, se você sai daqui e chega na sua casa hoje e encontra um bolo de chocolate sobre a mesa, a pergunta é, qual a origem do bolo de chocolate? Lembra que você não estava lá quando o bolo de chocolate foi colocado em cima da mesa. Você estava aqui. Então você não sabe como que o bolo de chocolate chegou até lá. Então nós temos algumas teorias. Uma teoria seria que alguém que sabe fazer bolos de chocolate foi na despensa, pegou todos os ingredientes necessários para produzir um bolo de chocolate, colocou na quantidade certa, na ordem certa, fez essa mistura toda numa forma, colocou dentro daquela forma montada e tudo mais, levou no forno, deixou por um tempo determinado, viu que estava bom, depois de um certo tempo, tirou de lá e pronto, bolo de chocolate. Essa seria uma teoria. Uma segunda teoria, que é uma teoria muito interessante também, é que um caminhão de supermercado estava fazendo entrega e praticamente ao passar próximo à sua casa, para não atropelar o filho do vizinho que atravessou rapidamente na frente do caminhão, o motorista acionou os freios e perdeu o controle do caminhão e o caminhão começou a capotar. Lá atrás os sacos de farinha se romperam, também sacos de açúcar, sacos de sal, aqueles pacotinhos de leite, caixinhas de ovos, todo esse negócio lá atrás começou uma bagunça imensa. E tinha um pequeno cantil lá atrás do caminhão, e à medida que o caminhão começou a capotar, esse cantil bateu e rompeu-se em duas partes. Numa das metades, começou a cair um pouco da farinha, um pouco do açúcar, um pouco do sal, um pouco do leite, os ovos também batiam, caíam lá embaixo, todo esse negócio. E pelo fato do caminhão continuar capotando, foi misturando todo esse negócio. E finalmente, depois de bilhões de segundos, o caminhão parou de capotar e pluf, parou. Daí, de repente, pegou fogo. Foi um grande incêndio. Acionaram o corpo de bombeiro, foi lá o corpo de bombeiros, apagou todo aquele incêndio incrível no meio dos escombros, adivinham o que eles encontraram? Um bolo de chocolate. Como isso aconteceu em frente à sua casa, colocar no bolo de chocolate lá na sua casa. Bom, eu acho que não tem uma maneira mais simples do que explicar criação e evolução. Então, esse é um exemplo bem tranquilo. Eu acho que é óbvio, a gente não precisa fazer força nenhuma. Eu me impressiono que as pessoas tratam do evolucionismo como sendo lógico. Eu também achava por muitos anos. Mas não acho mais. É só uma questão de você começar a raciocinar. Não vá junto com a maré, ou junto com o fluido do rio. Pense, raciocine, você vai perceber que a coisa é diferente. Então nós temos duas propostas interessantes, que é o que eu procuro mostrar. Tem o lado evolucionismo, o lado criacionismo. O evolucionismo trata de uma geração espontânea, dentro do criacionismo uma criação especial. As duas buscam por evidências. O desafio é demonstrar por meio de evidências e leis científicas que tanto o evolucionismo, ou seja, causas aleatórias e forças impessoais, deram origem à natureza e à ordem que nela existe. Do lado do criacionismo, a mesma coisa. Uma causa inteligente e pessoal deu origem ao design inteligente e à complexidade existente na natureza. Bom, dentro desse contexto, algo que para mim é muito importante, e eu procuro demonstrar que dentro do evolucionismo, dentro do acaso espontâneo, dentro do criacionismo, design planejado, nós temos algo muito interessante que são as implicações religiosas. Existem. Querendo ou não, elas existem. Qualquer uma das duas teorias que você seguir, elas vão ter implicações religiosas. Eu tenho conversado com muitas pessoas dizendo, mas isso aqui não é necessário. Concordo, mas estou dizendo que são implicações, tendências. Então nós temos a tendência dentro do evolucionismo de apontar causas totalmente espontâneas e naturais, ou seja, não haveria necessidade de um criador, de um ser superior por trás, de forma nenhuma. A mesma coisa dentro do criacionismo, seria muito difícil falar de criacionismo sem um criador.
Então, as duas coisas têm suas implicações religiosas. Dentro da questão do criacionismo, um ponto que eu acho muito importante, eu procurei tratar no livro, é que as propostas do criacionismo são passíveis de observações científicas, de testes científicos, de lógica científica e também das leis científicas. Essas são áreas que nós podemos pegar e trabalhar sem muitos problemas. Algo que eu gostaria apenas de colocar, que eu acho muito interessante, e eu trato disso no livro, é que seria anticientífico pensar que uma inteligência teria produzido toda a complexidade que observamos na natureza. Por exemplo, o ônibus espacial, assim que estiver tudo pronto de novo, está subindo para levar mais um pedaço da estação espacial lá em cima. O ônibus espacial é a máquina mais complexa já desenvolvida pelo ser humano até o presente momento. Nós não temos nada parecido colocado junto num único pacote como o ônibus espacial. Agora, obviamente, ninguém acreditaria que o ônibus espacial é resultado de um furacão, por exemplo, Katrina, que teria passado por um ferro velho de aviões lá nos Estados Unidos, teria colocado todas as peças juntas formando um ônibus espacial. Obviamente, o ônibus espacial implica em muita tecnologia, o que implica em muita gente inteligente por trás, o que implica em muita coisa criada. Pensa, por exemplo, uma ave. Um ônibus espacial é ridiculamente mais simples comparado com uma ave. O ônibus espacial não tem um sistema de automanutenção que a ave tem. Não tem um sistema de autonavegação que a ave tem. Não tem um sistema de procriação que a ave tem e assim por diante. Então, quando você pensa que isso aqui só poderia ter sido criado, imagina algo muito mais complexo do que aquele. Então, esse tipo de raciocínio, muitas vezes, não entra muito dentro do contexto da discussão. Então, deixe-me colocar algo que é muito interessante, colocado por C.S. Lewis. C.S. Lewis foi de tudo um pouco na vida. Aqueles que conhecem o trabalho dele, é fascinante ver o que ele experimentou até chegar dentro do cristianismo. Ele dizia o seguinte: se o sistema solar veio a existir devido a uma colisão acidental, então o aparecimento da vida orgânica nesse planeta também foi acidental e toda a evolução do homem foi acidental também. Se este é o caso, todos os nossos pensamentos presentes são meros acidentes criados pelo movimento dos átomos. Isto é válido tanto para os pensamentos dos materialistas e astrônomos como para qualquer outra pessoa. Mas se os seus pensamentos, isto é, do materialista e do astrônomo, são meramente produtos acidentais, por que deveríamos crer que eles são verdadeiros? Eu não vejo razão para crer que um acidente possa dar a explicação correta do porquê de todos os demais acidentes. Eu acho que ele é bem claro e bem específico nisso. Então, o que nós temos a tratar é justamente esse aspecto do criacionismo, que tem algumas implicações relacionadas com a pessoa de Deus. Tem o argumento teleológico, coisas completas e perfeitas, argumento estético, questão de beleza e verdade, argumento volitivo, escolhas e vontade, argumento moral, certo e errado, argumento cosmológico, causa e efeito. Existem implicações. Então, tudo isso é mais ou menos o que eu procuro desenvolver dentro do primeiro capítulo. Estou dando uma pincelada rápida só para vocês terem uma noção do que tem no livro. Agora, o que eu acho fascinante é uma conclusão desse aspecto, foi justamente o que Michael Denton propôs. Ele diz o seguinte: pelo contrário, a inferência do planejamento, mais especificamente relacionado com a teoria do design inteligente, é uma indução puramente a posteriori, baseada numa aplicação inexoravelmente consistente da lógica e da analogia. A conclusão pode ter implicações religiosas, mas não depende de pressuposições religiosas. O problema é que as pessoas estão preocupadas com as implicações religiosas e não param para observar as pressuposições que não são religiosas. Então, no livro eu procuro mostrar quais são essas pressuposições, de onde vem esse trabalho. Muito do material colocado, principalmente citação de artigos científicos, não são de criacionistas. A grande maioria não vem deles. No capítulo 2, eu trato de um aspecto que é o aspecto do design inteligente. Tem aqui uma pessoa que é uma sumidade no assunto, professor Enésio. Se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem a ele. Muito do meu trabalho foi baseado também no trabalho dele e de outros. Então, a origem da informação. Algo que é muito interessante quando nós tratamos dentro desse aspecto é que muitas pessoas tratam dessa questão do design inteligente como sendo simplesmente baboseira. Estou usando o termo que um professor universitário me falou. Agora, ela é uma teoria científica com consequências empíricas e ela é desprovida de qualquer compromisso religioso. Ela se propõe a detectar empiricamente se o design observado na natureza é genuíno ou um produto das leis naturais, necessidade e do acaso.
Qualquer uma dessas três. Eu gostaria de dar apenas um exemplo que eu acho muito interessante quando nós tratamos do aspecto informação. Porque o design inteligente trata especificamente com a questão de informação. Quando nós olhamos informação, o que é informação?